E aí galera, meu nome é Jairo, eu sou profissional de educação física. Eu fui convidado para falar para vocês algumas dicas e outras informações com relação ao exercício físico nesses dias tão complicados que a gente tem passado, né? Da quarentena. Eu sou profissional de educação física, como disse para vocês, formado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu também sou especialista em fisiologia do exercício e trabalho já com exercício, esporte há mais de 6 anos. Isso entre pessoas que treinam em academias, pessoas que treinam em casa, pessoas que, que são praticantes de alguma modalidade esportiva. Então tudo isso eu já tive algum tipo de contato, certo? Então para a gente começar a nossa conversa, eu queria dizer para vocês algo importante que às vezes muitas pessoas esquecem ou deixam de lado ou até mesmo não são instruídas sobre o primeiro passo a ser feito antes de qualquer tipo de atividade que você possa começar, que é a avaliação física. Ou seja, é muito importante, é importantíssimo que para qualquer atividade que você comece, você passe por uma avaliação física. E isso vai desde a tua liberação médica, certo? Porque tem pessoas que não sabem que tem alguma limitação médica, que tem algum problema cardíaco, problema de diabetes ou outra coisa do tipo, que às vezes descobrem por uma indicação de uma academia, por exemplo, certo? E também até a tua propriamente avaliação física das tuas capacidades motoras, se você está se movimentando bem, se o teu organismo está respondendo bem aos estímulos de exercício. Então tudo isso é possível ser feito por um profissional de educação física bem capacitado que possa te instruir, certo? Então o primeiro passo é conhecer a você mesmo, conhecer os limites e as capacidades do teu corpo antes de se colocar em uma atividade, certo? Partindo disso, a gente pode buscar alguns meios de treinar. E como a gente tem falado muito sobre a pandemia, sobre ficar em casa, e isso tem atrapalhado muito as rotinas daquelas pessoas que já tinham uma vida ativa, ou até você que poderia já estar pensando em começar, né? Aí é uma academia, ou então começar a fazer uma caminhada, fazer um esporte, alguma coisa do tipo. Então talvez isso possa ter te abalado um pouquinho. Mas a gente tem a possibilidade sim de treinar em casa. Claro que tomando alguns cuidados. Por exemplo, ao se treinar em casa, a gente vai ter a noção de que nós não vamos ter o mesmo efeito como se nós treinássemos em uma academia. Primeiro, porque a academia ela tem muitos implementos, ela tem muitos acessórios para te ajudar nesse processo. Pesos, anilhas, máquinas específicas. Então tudo isso, claro que vai ser diferente. Mas em casa a gente vai ter sim um acessório muito importante, um, um auxílio muito importante nesse processo de treinamento, que é o nosso próprio corpo. Nós podemos utilizar o nosso corpo para treinar, para fazer algum tipo de movimento que possa nos ajudar nos nossos objetivos. Objetivos esses que muitas das vezes se resumem ou a emagrecer ou a ganhar massa muscular. Porém, nós estamos em um momento específico e especial, que é o de isolamento social. Então, tudo isso também tem que ser revisto. Nesse momento, o que é mais importante? É importante que o teu corpo se mantenha ativo e se mantenha totalmente exercitado, certo? Então, esses objetivos de emagrecer, de hipertrofia, vão ficar para um segundo momento, que é quando tudo voltar ao normal, ok? Então, vamos focar em resistência muscular e resistência da tua capacidade física, né, de respirar melhor, de oxigenar melhor. Então, tudo isso pode ser feito também em casa ou próximo da tua casa. Como? Em casa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer exercícios simples, certo? Que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Claro que tomando cuidado. Eu preciso fazer exercícios em casa, pelo menos 6 exercícios, em sequências de 3 vezes, certo? Intercalados por 30 segundos, 1 minuto. Isso são coisas que você pode fazer em casa. Só que, claro, o mais importante não é
que exercício você faz. O mais importante é como você faz exercício na sua casa. E nesse momento é importante que você entenda que você não precisa se cansar ao extremo, que você não precisa treinar no seu máximo como tivesse lá num box de CrossFit, por exemplo, certo? Que você precisa se preservar e que existe um conceito que tem sido levado aí nesses dias por muita gente, né, que você tome cuidado com isso, que o exercício é a chave para a tua imunidade ficar melhor agora. Sendo que tem um asterisco aí nessa informação, certo? O exercício ele é sim muito importante para a tua imunidade, só que esses efeitos só são sentidos no teu organismo por um prazo longo. Ou seja, quando você se exercita durante muito tempo. Ah, Jairo, e qual seria esse tempo para que eu possa já aproveitar os efeitos do exercício físico? Vamos supor que você treine 3 vezes por dia, certo? Durante a semana. 3 vezes por semana, desculpa. E aí você precisa de pelo menos meia hora de exercício, certo? Isso aí você precisa manter por pelo menos 2 anos, para que o teu corpo ele possa se beneficiar de uma maneira muito boa desse exercício, certo? Claro que você pode e deve, certo? Aumentar a tua carga de exercício conforme você vai se adaptando, certo? Ou seja, outra alternativa que você pode fazer, um dia você treina na sua casa, certo? Apenas exercícios ali parados, estáticos, como agachamento, apoio no chão, né? E no outro dia você pode alternar com uma caminhada ali pelo seu quarteirão, por exemplo, sempre respeitando os 30 minutos. 30 minutos por dia são o mínimo que você precisa fazer para que o teu organismo se mantenha ativo, para que o teu corpo ele possa ganhar resistência, para que a tua imunidade possa ser trabalhada aos poucos, certo? Mas como eu disse, não é do dia para a noite. Isso são coisas que você vai ganhar ao longo dos dias, ao longo dos anos, certo? Não se engane, você não vai ficar imune às doenças se você treinar 1 mês ou 2, certo? Então isso é importante você saber. Outra coisa importante é que quando nós voltarmos à atividade física em ambientes fechados, por exemplo, o que já tem de recomendação? Já existem recomendações, por exemplo, para você que já faz a sua caminhada no parque ou ali na praça, certo? Se você já faz, ou se você pensa em retomar as suas caminhadas, é importante que você tenha em mente algumas coisas. Por exemplo, é importante que você mantenha a distância de quem está ali naquele mesmo ambiente. É um ambiente aberto, é um ambiente muito tranquilo, só que existem parâmetros científicos que dizem que você precisa manter pelo menos 1,5 metro de distância, certo? Então, mantenha essa distância, que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo. Com relação à máscara, é importante que você tenha uma máscara para que você se exercite. E se você começar a suar demais, você tem esse hábito, se você tem essa predisposição a suar demais, certo? Quando você se exercita, é importante que você tenha mais de uma máscara. Leve uma no bolso, certo? Para que quando a sua máscara estiver molhada, por exemplo, de suor, que você troque ela. E isso é importante para que até para que a sua higiene não seja prejudicada durante a tua prática de exercício, ok? Então o importante é não ficar parado, o importante é não deixar de praticar o exercício, ok? E aí, conforme a gente vai voltando aos poucos, como eu disse, em casa você pode fazer exercícios combinados, certo? Exercícios que vão usar o peso do teu corpo, cuidado ao utilizar coisas da sua casa, quilos de arroz, galões de água, e isso pode te causar um acidente. Então eu não recomendo que você faça isso, tá? Tente utilizar o máximo possível o seu corpo. Lembre que o importante é só te manter ativo. Você não precisa se preocupar em ser um atleta em casa agora, ok? E aí também você pode usar as caminhadas, alternando os dias de exercício em casa, de força. Então, um dia você faz isso de força, um dia você faz isso em casa, certo? Tomando os cuidados de distância quando você estiver fora de casa. Ok, pessoal? Então, no mais, acho que com relação ao exercício, eu posso orientar vocês nesse sentido. Espero ajudar vocês. As minhas redes sociais vão ficar aqui, tá bem?
e aí vocês podem me contatar assim que vocês quiserem ou terem qualquer dúvida. Muito obrigado pelo convite. Valeu!